próximo é que vai ser um pouco mais complexo, atividade 4, né? Aí, mas eu vou explicar ela até com mais calma. Deixa eu fazer isso no final da aula de hoje. Desse eu falei que ia falar sobre ela, mas não compensava muito, até porque eu estava vendo os conteúdos dessa atividade, né? Então, não vale a pena. Mas no final dessa, se eu não falar, vocês me lembrem, por favor, de explicar a atividade 4. Então, vamos lá. Então, a gente vai continuar esse slide, né, da aula 16, que ela consiste, pessoal, da gente criar um web service, né? Então, lá no nosso back-end, agora tratando lá do back-end, a gente vai não fazer um servlet puro só para receber parâmetros, mas sim construir um web service completo do padrão REST, em que ele é para ser capaz de fazer get, post, put e delete. Então, todas as operações básicas, né, do HTTP, até me lembrei do professor Felipe agora, né, que o Miguel falou, que é construir um web service, né, em que ele vai conseguir, por meio de um único endpoint, né, uma única API, prover vários tipos de ações, certo? Então, em uma única classe, que vai ser um servlet, que eu já expliquei para vocês como é que ele funciona, a gente vai conseguir fazer esses 4 métodos do HTTP. Então, recuperar informações, colocar informações, atualizar informações e deletar. E se tudo correr bem, no final da aula de hoje, vocês já vão ter conhecimento suficiente para já construir o back-end de vocês. Então, no projeto, quando eu falo, certo? Claramente, a gente não vai ainda mexer com o banco de dados em si, até porque senão vai ficar muita informação para a aula de hoje. Mas a gente vai introduzir essa parte aqui da persistência no banco de dados, Postgres, mostrando a parte de configuração, criação de tabela, etc. Mas, por enquanto, essa aula 16, ela não visa persistência, certo? Ela só vai em torno da memória. Então, a gente não vai persistir, de fato, num banco de dados, certo? Então, a gente não vai guardar aquela informação de fato. A gente só vai fazer ela a nível de memória, até porque senão fica muito extenso, né? Só que na próxima aula a gente vai ver de fato essas inserções dentro do banco de dados. Então, por enquanto, em memória. Só que, como está em memória, o esqueleto, né, os componentes criados não vão se perder. Se vocês lembrarem lá do padrão MVC, né, que a gente já falou, e do DAO, então já vai estar tudo muito bem dividido, certo? Então, como está tudo muito bem dividido, o que vai mudar? No final das contas, o que vai mudar, claramente pode ter um detalhe ou outro específico, mas o que vai mudar vai ser só a classe que trabalha com os dados, certo? Mas toda a parte de requisição, HTTP, toda a parte de modelo, que até eu já mostrei para a criação de vocês, e já é para funcionar. Então, os controllers, vocês vão mudar, acho que pouquíssima coisa, ou quase nada. O modelo que a gente vai criar também não é para mudar. O que vai mudar é a persistência. Então, no lugar de ser em memória, vai ser em banco de dados. Então, todo esqueleto, toda parte estrutural, vocês vão criar e aproveitar o projeto, entendeu? Então, terminou a aula de hoje, vocês já vão estar aptos, claramente pegando os códigos, alterando, etc., a construir o back-end do projeto de vocês, certo? Então, quem não já fez ainda, pelo menos as partes de ligações,
usando o Axios, para fazer get, post, já comece, porque a partir da aula de hoje, já vão ter conhecimento suficiente para isso, certo? Então, é basicamente pegar o projeto, agora começar a trabalhar nele, colocando o Axios. Então, coloquem o Axios. Já mostrei como faz isso, já trabalhar agora na atividade, né? E agora eu vou ter a figura do back-end. Então, terminou a aula de hoje, já dá para fazer o back-end. Claramente sem a persistência. Mas a parte estrutural vocês já vão conseguir, certo? Então, não deixem para o final, né, do prazo, até porque é um tanto complicado, tanto quando vocês começam a mexer com Java, eu vejo que o negócio pega mais. Então, eu sei que tem muita atividade, muitos professores, né? Só que não deixem para fazer perto do prazo, né? Vão se antecipando, até porque hoje é dia 24, né? Se eu não me engano, eu botei entrega para o dia 8. Então, de hoje para o dia 8 tem 15 dias, certo? Então, não deixem para fazer aqui faltando na última semana. Até porque vai ficar complicado para vocês. A atividade 4 vai ser para entregar que dia? Eu estou pensando. Essa última eu botei pro dia 26, foi? Ou foi dia 27? Eu estou pensando Foi para sábado. mais ou menos aqui pro dia 10. Certo? Mais ou menos aqui pro dia 10. Até porque vai ter mais 15 dias, né? Então vai ficar tipo essas duas atividades em paralelo para vocês fazerem. Mas já adianto que o que vocês fizerem do projeto de vocês vai ser a atividade também, a atividade 4. Então, quem conseguir fazer a atividade 4 vai conseguir fazer o projeto e vice-versa. Então, um autocomplete, um da outra, certo? Então, elas se complementam. Então, não vai ter tanta dificuldade. Quem fizer a atividade faz o projeto. Isso que é uma coisa direta, né? Não vai ser uma coisa do outro mundo, certo? Só com a atividade de hoje, teoricamente é para você conseguir fazer a atividade 4 também. Beleza, Gabriela? Então eu vou até estender isso aqui, até para ficar um pouco mais de tempo, vocês ficarem um pouco mais folgados com a atividade 4. Só que também não esquecer do projeto. O projeto está para o dia 8, né? Então, é isso. Então vamos lá. Então, novamente, né, vamos construir um web service, o REST. Ele vai seguir o padrão do MVC. Deixa eu ver aqui para o dia 10. É isso mesmo, dia 10. Então, lá para o dia 10, atividade 4. Então, vamos fazer um web service do tipo REST, vai seguir o padrão MVC, e vamos fazer uma classe, que é um padrão de projeto, que é o DAO, para persistir em memória. Então, essa aqui é a parte que eu já fiz, já criei um projeto novo. Deixa eu aqui abrir ele. Não sei se foi aula web ou foi projeto. Pronto. Certo. Criei o projeto. Isso foi o que eu fiz na última aula. Até aqui ele, que eu me lembro, foi... O nome dele eu chamei de projeto mesmo. E eu disse para vocês que vocês precisam criar os pacotes e as classes de separação
do projeto, até para fazer a organização dele. Então, eu vou criar aqui novamente, um pouco mais calma, para vocês verem, certo? E tinham esses carinhas, vou aqui excluir eles. Pronto. Então, você vai criar primeiro aqui na pasta Java, lembrando que essa pasta Java ela não cria automaticamente, mas é muito simples, é botão direito, New, Folder, aí você vai criar Java. Então na pasta Java, vocês vão criar New, outros, uma classe. O pacote que vai ter nessa classe, ela vai estar dentro da model. O que vai ser nossas models? Vai ser os nossos recursos, certo? O modelo, quando eu falei do MVC, eu expliquei que também está através das regras de negócio. Só que as regras de negócio, a parte de manipulação, a gente vai estar a camada acima, que vai ser na parte do down. Então, no modelo, propriamente dito, a gente vai deixar só os recursos. Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar com os usuários. Quando você estiver trabalhando, por exemplo, parte da seleção lá dos recicláveis, né, da Gabi, ela criaria aqui parte de postagens. Ou então lá no David, que tem a parte dos testes. Tem vários recursos para colocar aqui. O da Yasmin, se eu não me engano, é para adotar pets. Então criar aqui um usuário, uma entidade chamada pets. E assim sucessivamente. Então todo o recurso que você precisar, tanto enviar quanto receber dados, você vai criar aqui na parte de modelos. Então aqui vai estar meu user, né? Então finish. Então ele vai criar tanto o pacote, né, quanto a classe. Tá? Aí você vai criar outro aqui. Aqui vai ser um servlet. Servlet, o pacote vai ser controller. O nome dele vai ser user service, por exemplo. Então, nesse carinha, ele vai ser o cara que recebe as próprias requisições HTTP. Então, ele tem único e exclusivamente a função de receber essas requisições e direcionar para fazer alguma ação. Tá? Então, aqui já está ele. Eu vou tirar essas partes aqui de comentários para tirar essa poluição. Certo? Removê-lo aqui. Então, pronto. Então tá aqui meu Service. Deixa eu aceitar aqui os alunos. Pronto. Então ele fica dessa cara. É um HTTP Service, o User Service, e uma classe normal para o User. Lembrando aqui da separação dos pacotes. E vou criar outro. Que vai ser o meu DAO. Certo? Então o pacote vai ser DAO. E a classe vai ser User DAO. Pronto. Perceba que ele tem um padrão, certo? Para cada pacote,
ele tem uma escrita diferente. Então eu sei que esse carinha ele vai trabalhar só com a parte de dados. Eu sei que esse cara vai ser o cara que guarda os meus recursos, como é que ele é modelado. E eu sei que esse cara vai ser o cara que recebe as requisições. Então está muito bem dividido e eu consigo separar, trabalhar única e exclusivamente em cada um. Então tem um desacoplamento entre eles, certo? O que é que você precisa fazer mais? Pronto, a parte estrutural já está criada. Uma das informações que vocês precisam, no caso uma dependência, é inserir, né, uma biblioteca no Java que trabalha com a parte de JSON Objects. Então, quando eu quero trabalhar com Java, o Java ele é para fazer o quê? É mais a parte de uma linguagem para trabalhar no lance do desktop na web. Só que, por padrão, né, ele não vem provisionado para trabalhar com JSON, certo? Mas como é que eu faço para poder trabalhar com JSON com ele? Simples. Tem uma dependência, que no caso seria a biblioteca, que é a do org.json. Aqui está na versão dela. Então, é basicamente você copiar esse XML. Vocês vão vir aqui no POM. Lembrando que o POM, né, é onde a gente coloca as configurações do projeto. Maven, né? No caso, eu já tinha colocado na aula de terça-feira. Então, basicamente, em dependencies, você coloca todas as suas dependências. Então, por exemplo, você quer trabalhar com a parte da biblioteca do Facebook. Teria uma dependência aqui. Ah, eu quero trabalhar com a biblioteca da Google. Teria uma dependência aqui. Ah, eu quero uma biblioteca que faça validação de campos. Com certeza deve ter alguma que a gente coloque aqui. Então, são N componentes que você vai agrupando no seu projeto para que você possa utilizá-los. Tá? No caso, por padrão, ele já vem com JUnit. Então, por exemplo, se você quer fazer testes unitários, essa é a biblioteca do Java para que você trabalhe com isso. Certo? Essa foi a que eu coloquei a mais. Então, quando eu quero trabalhar com JSON Object, JSON, eu tenho que colocá-la, porque senão ele não vai reconhecer as classes. Certo? Você coloca o código, ele não reconhece a classe. Por quê? Vai dizer, tá faltando essa dependência. Aí você tem que botar explicitamente ela. Se você só colocar o código lá no Java, nas classes, ele não acha. Até porque tu não indicou onde é que ele acha aquilo. Como por padrão ele não tem, ele vai reclamar. Então você vai colocar dependência. Certo. A outra configuração que você tem que fazer é no WebXML. Certo? Vocês perceberam que quando eu criei o servlet, né? Ele foi inserido aqui embaixo. Inclusive ele deu até erro, né? Ele inseriu aqui embaixo. A gente vai fazer o caminho todo na própria classe. Então lá na classe eu vou botar a minha anotação, que eu expliquei na aula de terça. Vou botar o caminho respectivo para que ele ache o meu servlet. Então eu vou tirar todo daqui do WebXML. Mas uma configuração extra, quando vocês fizerem lá o projeto de vocês, ele vai vir desse jeito. Né? Isso aqui vazio. Isso é o comando do servlets. Então ele vai vir aqui vazio.
Espera aí. Tem comando desse cara. Uma das coisas que vocês vão se deparar muito, eu espero que não, mas vocês vão se deparar é com muitos, como fossem uns bugzinhos, né? Aqui não tem nenhuma alteração, ele está reclamando de um erro. Né? Isso é uma, eu não vou dizer que é comum, mas é sempre quando se depara com uma web, Java Web, você sempre tem que ter um pouco mais de cuidado. Talvez quando a gente rodar ele não reclame mais. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Deixa eu só fazer uma cópia e cola de outro para ver se ele para de reclamar. Aumentar a fonte. Tá melhor? Tá. Aí. Certo, vamos ver se não dá nenhum tipo de problema quando eu for rodar. No princípio ele não tem nenhum erro, né? É, ele tá reclamando. Deixa eu só fechar aqui e abrir de novo. Só por desencargo de consciência. Aí, ó. Problema resolvido. Ó. Fecha e abre de novo. Certo? Então eles têm alguns bugzinhos, né? Que vem do próprio Eclipse até, não é nem. O problema não é do Java em si, é do próprio Eclipse. Não sei se vocês lembram lá do Tomcat, quando eu fui lá, ele deu um probleminha. Só fiz apagar a pasta e funcionou, e reinstalei e funcionou. Então vocês podem se deparar com esses detalhes quando vocês forem também construir o prédio de vocês. Certo? Vamos lá. Eu tirei aquele servlet que ele introduziu aqui, vocês podem tirar também. Até porque você vai apontar lá no próprio código, lá na classe. Só que isso aqui é o importante. Então isso aqui vai ser adicionado por vocês. Está aqui no próprio arquivo que eu passei. O que ele tem aqui? Então é o chamado CORS filter. O CORS, se vocês lembrarem que eu comentei na última aula, é para
trocas de esse S aqui é de sharing. Esse cross-origin sharing aqui. Então, quando você está compartilhando os recursos de um domínio para outro, né, existe uma proteção dos navegadores que utilizam isso daí, COS, Chrome é um dos que utiliza, em que ele barra as requisições que quer fazer do cliente por servidor. Então, no servidor, se você está trabalhando com um domínio diferente, então a gente tem a ideia aqui do front, que está numa porta rodando, por exemplo, aqui eu rodo na 2000, e tem um servidor que está rodando na 8080. Então, eles estão em domínios diferentes, estão em processos diferentes. Então, como eles estão em processos diferentes, eles estão em locais totalmente distintos. Então, o back-end ele tem que prover, né, uma configuração capaz de que ele permita que o cliente faça submissões para ele, que o cliente peça informações para eles, certo? Então, isso é uma proteção que é dada a nível de código, né, nos navegadores, dos navegadores, na verdade, em que eu consigo filtrar quem pode fazer o que no meu web service. Então, é como se fosse uma proteção para compartilhamento de recursos, certo? Então, aqui no meu servidor, e isso, pessoal, essa configuração importante porque no back-end, por exemplo, eu posso rodar ele lá na Amazon e o front-end rodar ele lá na Google ou na Azure, ou o que seja. Então, eu consigo rodar em cantos distintos porque eu dei configuração para isso. Se você não der configuração, ele não permite essa troca de informações, certo? Então, a configuração que eu coloquei foi a seguinte: permitir todas as origens, certo? No caso aqui, eu botei um asterisco porque quem fizer a requisição para ele, qualquer um ele vai aceitar. Só que aqui você pode restringir quem é que pode acessar ele. Então, de um domínio específico que pode acessar, você pode colocar aqui. E o que eu coloquei mais? Uma permissão de métodos. Então, só esses métodos aqui podem fazer requisições. Então, get, um post, um put e um delete, que são os básicos, né? Mas nada impede, por exemplo, de eu ter um option, de ter um patch, ter N outros. Então, são duas configurações básicas. E eu coloquei para essa filtragem acontecer em todo a minha API. Então, barra asterisco. Então, todos os caminhos possíveis. Certo? Então, a configuração básica do meu servidor. Quem não fizer ela e for rodar uma requisição do Vue.js para o back-end, não vai conseguir. Por quê? Porque tem essa limitação, tem essa proteção. Certo? Então, você precisa fazer isso aqui antes. Essa proteção, por exemplo, não tem no Postman, certo? Porque o Postman não usa os navegadores. Então, se você fizer uma requisição com o Postman para ele, você não vai ter problema. Mas se você for fazer com o navegador, né, porque ele usa o Vue e o Axis, então ele vai acusar o erro. Então vamos lá. Então o próximo passo aqui é nós criar o nosso user. Eu coloquei o código, mas ele é bem simples. É basicamente a gente criar uma classe. Criar parâmetros para ela. O que é que o usuário pode ter, né? O usuário ele pode ter várias coisas. Aqui eu vou me limitar a três campos. Então vai ser um inteiro, que é um ID. Vai ser um login. E vai ser um password. Então, três informações básicas. Claramente aqui você tem a de vocês, né? Específica de cada trabalho. O Eclipse, pessoal, ele já te fornece algumas maneiras de facilitar as criações dos get, sets, toString e o construtor, que eu sempre gosto de fazê-los. Então, se eu botar aqui em source, generate get setters,
Aí te diz quais são teus campos, você pode selecionar todos e gerar. Então ele vai criar tudo para ti. Se tu botar o construtor, ele vai construir um construtor para ti com todos os campos. Se tu botar o toString, eu não sei se vocês já trabalharam com toString, quando você sobrescreve ele, quando você chamar um objeto, ele já te passa, por exemplo, você quer fazer um sysout, né? Um system.out.ln, quando você passar o objeto, aí ele já vai te entregar, né, o que tu tá botando na string. Na string aqui a gente tem todos os campos, então ele vai escrever mais de forma mais adequada, né, para ti. Então ele escreve todos os parâmetros para tu, por exemplo, fazer testes, etc. Então basicamente isso. Aqui não tem muito mistério. Agora a gente vai para o down, certo? Lembrando que o nosso down, o que ele vai prover para a gente, né? Ele vai prover a persistência em memória, no caso esse daqui. Eu vou colocar todos os métodos aqui e vou explicá-los para vocês. Até porque ele é bem mais extenso. Certo, ó. Então era essa daqui para cá, para baixo. Então o que eu vou fazer? No meu down, inicialmente eu vou guardar ele, todas as minhas informações, como ele está em memória, através de um map, certo? O map você consegue guardar qualquer coisa, qualquer objeto, e dizer para ele uma chave que ele vai representar naquele objeto. Então, a minha chave aqui vai ser um inteiro. Por que vai ser um inteiro, né? Como é que a gente gosta de referenciar nossas coisas num banco de dados ou qualquer outra coisa? É sempre através de um identificador, a chave primária, etc. Geralmente se utiliza o quê? Uma variável que seja do tipo inteira. Então, eu vou referenciar todos os meus objetos, usuários, como inteiros. E assim você vai fazer também nos recursos de vocês. O int, a id. Então, no meu DAO, como é que eu vou conseguir recuperar um usuário? A partir do ID dele. Então, o campo aqui vai ser um inteiro. E o valor vai ser o objeto que eu quero guardar. Eu vou fazer um map de usuários, certo? Depois eu volto para essa segunda variável aqui, que é o inteiro. Então, inicialmente, eu sempre vou chamar um método chamado initUsers. Qual o papel dele? O papel dele, pessoal, é que eu consiga já criar meu web service com informações já lá guardadas. Então, inicialmente, claramente isso aqui é perfil de teste, né? Eu sempre vou começar meu web service com 3 registros. Claramente você pode começar sem nenhum, não impede que você comece sem nenhum. Como aqui é feito didático, eu vou começar com 3. Até porque para mostrar já alguma coisa para vocês já rodando. Então, como é que eu faço? Instancie um usuário, certo? Que tá o usuário 1, 2 e 3. Cada usuário ele tem um construtor, que é o inteiro, o login e o password, né? O ID, o login e o password. Então, no UserDAO, quando for criar o usuário, tem que passar o inteiro, o string e o string, até para poder fazer a relação dos parâmetros, né, com a classe. Então, essa aqui é a passagem de parâmetro. Então, o que, é que eu estou criando? Criando o usuário 1,
Estou criando o usuário 2, perceba que são informações distintas, né? Então, usuário 1, ID 1, Almada 123. Usuário 2, ID 2, Almada, senha 45, Anderson 456. ID 3, Alex 789. E o que eu faço? Cada usuário que eu crio, eu vou e coloco no meu map, certo? Então, esse map aqui, que inicialmente ele cria vazio, né? Quando eu termino de rodar essa função, ele já tem um, dois, três usuários. Perceba que a chave dele eu guardo exatamente com o quê? Com o ID do usuário. E o valor é o próprio usuário. Então eu faço, sigo o padrão do próprio do map, né? Isso que é do Java. Então é isso. Rodei o Zendal a primeira vez, eu já tenho três usuários. Por isso que eu criei essa variável aqui, ó, o i. Então o i vai servir, pessoal, para guardar a identificação do próximo usuário a ser guardado, certo? Então eu criei uma variável que inicialmente já tem valor 4. Por quê? Porque eu já tenho três usuários. Então ele passa pelo primeiro, segundo, terceiro, aí aqui seria o ID 4, certo? Então o próximo usuário que foi inserido, ele já tem ID 4 no sistema. Certo, acho que eu falei demais já, deixa eu escutar vocês. Vocês estão com alguma dúvida? Eu estou indo rápido demais? Posso avançar do jeito que tá tranquilo? Só falem porque senão eu vou avançando aqui, aí é mais coisa, né? Ei, professor, Oi, explica novamente essa questão do map aí, eu não entendi muito bem, não. beleza, vamos lá. O map, Ivan, e os demais, né? É uma coleção, né, aqui no Java, para a gente guardar informações. Então, poderia usar uma lista. No caso aqui, eu optei por usar um map. Né? Até porque você tem uma chave e tem um valor para ela. Então, as chaves que eu vou usar, ela tá de propósito como sendo inteiro, né? Justamente porque em uma tabela no banco de dados, você costuma guardar a chave primária como sendo inteira. Até para você poder estar auto-incrementando e etc. Então, nossa chave vai ser uma inteira, e nosso valor claramente vai ser o objeto que a gente quer guardar. Então, todos os objetos que a gente vai guardar, a gente vai guardar elas como sendo o próprio objeto, né? Não em tabelas, até porque a gente não está trabalhando com banco de dados. Então, a gente está fazendo a simulação de como persistir informações, né, em forma de usuário. Então, criei aqui meu map, novamente identificado por inteiro e usuário. Aqui está 4, por quê? Porque inicialmente eu já vou entrar com 3, certo? Então, sempre quando eu inicio o meu DAO no meu sistema, então, botei ele para rodar. O que ele vai fazer? Ele vai chamar esse método. Init users. O que ele faz? Perceba que ele é até privado. Então, só quem chamar ela a própria classe. Ele vai construir 3 usuários. Tá? Aqui eu acho que está tranquilo, né? É só chamado do construtor. Estou criando 3 usuários aqui, instanciando. Quando eu vou para o user map vai ser o meu armazenamento, né? Então, o meu armazenamento, ele tem um método chamado put, que tu sempre coloca dados nele. Então, perceba que isso aqui é único, né? Então, a chave dele vai ser o quê? Vai ser a própria identificação do usuário. Se você perceber, user, né? Vou entrar aqui nele, no get ID. O get ID é a própria
o próprio ID do usuário, certo? Então, como ele é o ID do usuário, e eu disse que ele era 1, por exemplo, então aqui seria o valor 1. E vou igual por valor 1, usuário 1. O usuário 2 é o valor 2, então eu guardo o usuário 2 assim sucessivamente. Então o map ele vem para guardar as informações para a gente. Certo? Então vamos lá. O que mais que a gente tem aqui, né? A gente tem um método chamado getUser, certo? O que é um getUser? Ele é autoexplicativo, né? Retorne, né? Get as informações do usuário. Claramente eu vou chamar esse método aqui quando eu precisar recuperar as informações e mostrar para o meu cliente. Então, como ele é um método de retorno, né? Inclusive, até aqui é o retorno de user. Eu preciso passar alguma informação para que ele saiba que usuário ele retornar. Qual usuário que eu quero? Eu quero o usuário que tiver identificação ID. Então, por parâmetro, eu tenho que passar o ID 1, o ID 2, o ID 3, o ID 1000. Então, aqui será o parâmetro que eu vou passar. Como eu estou usando o usermap, então ele é uma operação direta, né? usermap.get o ID. Então ele vai pegar um desses três caras aqui, claramente inicialmente. Então o put coloca informação e o get retorna informação. Recupera informação. Esse método aqui, ele é um pouco mais complexo, né? Como é que eu quero fazer aqui o meu retorno agora? A operação básica do sistema é retornar as informações baseado no ID. Mas imagine também que eu quero fazer um retorno baseado não no ID, mas no login, certo? Eu consigo fazer também. Claramente eu tenho que fazer alguma operação aqui dentro, né, no miolo, que faça isso para mim, né? Eu vou voltar para ela depois que eu terminar de falar sobre o get all use, certo? Pode ser que fique mais claro. Então deixa eu voltar para ela depois. O meu método que retorna todos os usuários, até aquele, ó, get all users, então retorne tudo. Eu não preciso passar parando para ele, até porque eu quero que ele retorne o quê? Tudo. Então, eu vou retornar ele em forma de uma lista. Tá? Então, usando o usermap, para retornar ele como uma lista, basta usar ele como uma arraylist. Então, ele pega todos os valores do map, transforma numa lista e retorna. Então, no final, quando eu chamo esse método, né, o que eu vou ter? Uma lista de usuários. E eu faço o que com essa lista de usuários, pessoal? O que eu quiser. Uma vez que eu tenho a lista de usuários, eu posso pegar quais são os IDs que são maior do que 3, quais são os nomes que tem A no começo, A no final. Eu faço a operação que eu quiser, né? A regra de negócio que eu quiser. Certo? Então, fazendo analogia, é o método get, né, que vocês fazem lá fizeram na API na atividade 3. Você faz o quê? Faz o que quiser. Por isso que eu botei várias atividades diferentes, né, para cada atividade 3. Então, faço qualquer tipo de operação, até porque os dados são meus, eu faço o que eu quiser. Claramente, aqui é uma representação, né, seguindo a ideia do REST. Por quê? Porque eu estou passando só o quê? Uma cópia dos valores. Então, voltando aqui novamente para o login, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu pego uma lista de todos os usuários do sistema, então está aqui ele. E para cada usuário do sistema, o que eu vou fazer? Vou verificar o login dele. Se ele for igual ao que eu estiver passando por parâmetro, eu consigo retornar o usuário. Se eu terminar o for e não conseguir retornar nenhum usuário, é porque esse login aqui não existe. Então eu faço o quê? Eu retorno nulo. Tá bem tranquilo. Claramente que isso aqui não é nada escalável, né?
Até porque imagine que tem 1 milhão de usuários. Eu tenho que percorrer um a um até chegar no usuário que eu estou passando como parâmetro. Mas como isso aqui é só nível de teste, né, só ativo de desenvolvimento, isso claramente isso aqui funciona. Mas quando a gente tiver com o banco de dados instalado, a gente consegue fazer de fato uma operação que ele vai diretamente na linha, né, exclusiva do registro que eu quero. Mas como aqui é a nível de desenvolvimento, né, uma coisa bem mais didática do que qualquer outra coisa, então isso aqui funciona. Certo? Beleza? Sem problemas até agora? Certo. Pronto. Já mostrei que é init user, já mostrei o get user, já mostrei o get user by login, já mostrei o get all users. Agora vamos para os métodos, que, por exemplo, eu quero fazer uma adição, né? Então, eu quero adicionar um usuário no sistema, certo? Para adicionar um usuário no sistema, pessoal, preciso da identificação dele. O que, é que vocês acham? Depende. Por quê, David? Exato. Então, se for o ID, que ele é um autoincremente, né? Ele já vai vir o quê? Configurado lá do meu sistema, para que sempre que eu recebo alguma informação, eu for para assistir no banco de dados, aí ele vai e autoincrementa e seta o ID, né? Então, ele vai fazer isso automaticamente. A ideia aqui foi seguir o mesmo padrão. O que o Add User faz? O ID do usuário, se você lembrar o I, né? Ele é o 4. Então, todo usuário que for adicionado, ele vai ser baseado no meu I. Então, aqui o próximo elemento é o 4. O que eu preciso passar como parâmetro? O que não for o ID, né? Então, no caso, eu passo o login e o password. E no meu map, eu vou e dou um put. É o mesmo método aqui de cima. Então, eu dou um put, setando, não com o I, né? Mas para garantir que o user get ID, ele recuperou corretamente e setou. E coloca o usuário que eu acabei de criar. E o I, que ele era 4, ele passa a ser o quê? O 5. Então, na próxima vez que eu adicionar um usuário no sistema, ele sempre está o quê? Auto-incrementando. Então, o próximo usuário aqui seria o 5, passa de novo 6, 7, 1000, etc. Entendeu? Então, o I ele sempre vai ser o quê? Auto-incrementado. Então, essa ideia foi para poder fazer um paralelo com o banco de dados. Né? Beleza? E além do mais, o que eu faço? Eu retorno esse usuário. Se você lembrar, o método POST ele tem essa característica, que é você colocar os dados do elemento que você quer adicionar e, por fim, você vai retornar o usuário criado. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Eu entro com os dados, crio ele, guardo, armazeno e retorno. Então, eu entrei com login e password, saio com o usuário, que foi criado aqui pelo sistema. Certo? Alguma dúvida? Certo. O método de adição, de atualizar, é o put. O put, né, que vai ser na sequência HTTP. Então, no DAO eu chamei de update user. Para eu fazer meu update, eu vou fazer com a identificação dele. Então, eu passo a identificação, login e password. Tá? Eu vou e crio um usuário, com os parâmetros que eu passei.
E certo, né? Aqui o punch aqui do map, do mesmo jeito que eu fiz com o add user. Então, basicamente, é uma copy e cola desse método, com a diferença que aqui eu pego o que de fato foi passado como um parâmetro. E eu não adiciono nada no i, né? Até porque estou só atualizando o que já está teoricamente já está lá no meu banco de dados, claramente aqui em memória. Então, eu só vou atualizar o que já tem, certo? E o método delete, o que ele faz? Ele verifica a identificação que eu estou passando, né? Lembrando que aqui está seguindo padrão REST, né? Por isso que aqui eu passo int id, aqui eu passo no update int id, no delete use eu passo int id. Eu verifico no map que eu tenho guardado as informações. Contém a chave que eu estou passando? Se contiver, remova. E não retorno nada. Lembrando que o update use também ele retorna um objeto alterado, né? Então no delete eu não preciso retornar até porque eu estou removendo, né? Então removo o elemento baseado na identificação. Então essa foi nosso DAO, pessoal. Claramente é um DAO simples, né? Mas extremamente útil, né? Até porque com todos esses métodos, que são os métodos básicos, né, de fazer um CRUD, eu já consigo fazer todas as operações do meu sistema. Adicionar, atualizar, recuperar, deletar. Não sei se ficou claro para vocês. Beleza? Então agora, se ficou alguma dúvida no DAO, eu posso tirar logo. Certo. Então vamos lá. Morreu aqui o DAO, morreu o nosso user. E agora a gente vai pro brabo aqui, né? Aqui é o brabo, certo? Então vamos lá. Tá aqui ele. Tá aqui o danado. Eu vou falar, na verdade, eu vou fazer um pouco mais simples, até para não gerar confusão em vocês. Vamos aqui para o mais simples. Então, aqui no meu user service, eu vou criar meu caminho, né? Meu caminho, para seguir o padrão REST, né? Eu vou botar barra API, barra users. E tenho que colocar mais essa informaçãozinha aqui, certo? Barra asterisco, então, para poder pegar mais informações depois desse users. Por quê? Porque eu vou utilizá-lo quando eu for pegar um ID específico, certo? Então, antes de eu continuar aqui, vou fazer alguns alertas, né, para vocês. O Web Servlet, né, o Servlet, ele é um tanto muito cru, né? Então, tudo a gente tem que fazer muito de forma muito braçal, muito manual. Até porque a gente está aqui no baixíssimo nível, né? Diferente, por exemplo, de um Spring. Então, algumas coisas a gente precisa trabalhar um pouco mais no código, né? Para poder funcionar. E já adianto, né? Que o Servlet, aqui nessas versões, eles não foram provisionados para fazer o REST. Então, eles não são feitos para fazer Web Service e o REST. Né? Então, claramente, a gente vai ter que fazer aqui as adaptações necessárias
para que a gente consiga prover a ideia do REST para vocês. Só que, claramente, quando a gente chegar no Spring, ela já vai estar muito simples de fazer. Só que no Servlet, como ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito só para receber basicamente operações de GET e de POST. Inclusive é por isso que ele já traz por padrão elas duas. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando com o dual put, eu já não tenho tanta liberdade de fazer as operações como eu faço com o dual post, entendeu? Então, por padrão, né, ele não foi feito para isso, né, por REST. Até porque ele é uma coisa bem um tanto antiga, né? Só que, claramente, a gente vai fazer aqui as adaptações necessárias para que ele funcione, certo? Inclusive, por exemplo, lá a gente tem a ideia das rotas, né, muito bem definidas. A gente, por exemplo, botar, eu quero um GET que faça a operação do ID, eu quero um GET que faça a operação de buscar por nome. Aqui a gente não tem isso. O que a gente tem? A gente tem um único método exclusivo para fazer GET. Então a gente vai ter que fazer todas as operações de GET dentro dele. Quando a gente chegar no Spring MVC, não, está todo mundo bem separado. Cada método faz uma coisa, né? Aqui no Servlet, não. Todas as operações de GET, a gente vai ter que fazer o quê? Aqui no DoGet. Beleza? Então, tem claramente essa limitação. Por isso, por exemplo, a gente vai ficar com um código um tanto extenso, né? Dependendo da operação que a gente queira fazer. Mas é a vida, né? Então, vamos lá. Então, pronto. Criei aqui minha rota. Minha rota vai terminar com barra asterisco, né? Então, o método inicial que eu vou fazer aqui para vocês é o método de retornar todas as informações. Então, percebo que eu faço aonde? Claramente no get. Então, quando ele fizer desse jeito, quando ele der esses erros, pessoal, você pode usar o Ctrl Shift O, ele já vai importando tudo de uma vez. Então, aqui, ó, modo user, é o que eu quero, que é o Java Util List, que é do Collection, que eu estou usando. Já vai e faz as importações. Então, salva. Então, salvei, então ele vai parar de reclamar. Se você ver que as importações já foram bem maiores. Então, o que, que ele tem? Perceba, quando eu faço um get no meu sistema, o que, que ele vai fazer? A primeira ação dele é ir lá no meu DAO. Então, vai ser user DAO.get all users. Se você lembrar, ele retorna o quê? Exatamente uma lista de usuários. Então, uma vez que eu tenho essa lista de usuários, vou fazer minhas operações com elas. Então, se você lembrar, eu sempre disse o quê? Que ele trafega JSON. Então, tanto do lado do cliente para o servidor, como do servidor para o cliente. Ou ele trafega JSON, e aqui é uma lista de usuários, né? Então, antes de eu criar um JSON, eu tenho que criar o quê? Um array de JSON. Então, JSON array. Então, existe um objeto para fazer isso. Claramente, eu vou inicializá-lo com vazio, né? Então, só criar, só instanciar. E eu vou percorrer um for, né? Pegando usuário a usuário. Perceba que eu estou pegando aqui em relação à lista. Então, vou e faço. Crio um objeto aqui, instancio ele, vazio. E coloco. Então, existe um método aqui no JSON do Java, que é o put. Então, sempre que eu quiser adicionar uma informação no meu JSON, eu uso o put. E ele tem a ideia da chave valor. Então, a chave que eu estou criando é o quê? A identificação. Então, eu não consigo passar ele totalmente direto, né? Via lista. Eu tenho que criar o quê? Objeto a objeto. Oi. É o Dave. Você tá usando o JSON, né? O de dependência? O JSON, né? Não, é o JSON mesmo.
Ah, é JSON mesmo, né? Porque o Dá outro pra- tem como tu passar uma lista. O outro dá para passar o JSON, né? Só que aí É, fica muito simples. essa é boa. O David aqui lembrou que é um carinha que chamado aqui JSON. Ele já serializa tudo e tal. Ele já entrega uma ideia bem mais simples de como trabalhar com JSON Object. Vou ver aqui se tem a implementação dele. Deixa eu ver se tem aqui. É só dar um new JSON e botar JSON.toJSON. Tá aqui ele, ó. É bem simplesinho. Você passa só a classe, ele já faz tudo. Ó, se tem um JSON, aí você consegue converter uma classe direto, tanto serializar quanto deserializar. E converte isso aqui num objeto. É porque esse exemplo aqui também não está muito bom. Deixa eu ver outro. Pronto, aqui. Você consegue instanciá-lo e dá só um to.json e ele já converte tudo aqui para string. Isso aqui você pode estar transmitindo. Certo? Só que aí nem ia ter graça, né? De fazer aqui as coisas. Assim é a maneira mais raiz possível. Porque aqui você está de fato criando um JSON Object todo na mão para poder mandar. Mas nada impede, por exemplo, é que é um jeito de fazer. Tá? Se, por exemplo, no caso do David quiser fazer, vocês quiserem fazer aqui com JSON, pode fazer também, certo? É que é só uma maneira que eu estou mostrando de como se fazer isso. Beleza? Mas claramente tem N jeitos de fazer. Só não tem graça. Vou até botar aqui, para vocês quiserem pesquisar por ele, mas aqui tem um guia. Ó. Criou a classe, pegar o objeto, né? Converte ele e transforma em string. Certo, vamos voltar aqui. No caso aqui eu teria que fazer a importação dele. Ó, pronto, ó. Seria no caso essa dependência aqui, ó. Tá? Perceba, esse erro aqui é porque justamente como eu não tenho a dependência instalada, ele reclama. Aqui você pode pegar ela, botar lá no POM, e ele deve funcionar. Tá? Então vamos lá. Aqui está o JSON Array. Vou pegando usuário a usuário e vou construir o meu JSON Object. Né? Então vou embora. Pego o usuário, o ID dele mapeio no ID, pego o login, mapeio no login, pego o password, mapeio no password. Terminei de criar meu JSON Object, eu vou e coloco ele dentro de um array. Então sempre é assim. Então, inicializo ele vazio, faço um for para percorrer toda a minha lista, né? Para cada elemento da minha lista, crio o JSON Object e adiciono no array. O que eu preciso fazer mais? Eu preciso dizer, por exemplo, quem é o meu content type. Se você lembrar lá das primeiras aulas, falei sobre os mines. E assim é o mime do JSON. Então, application barra JSON. Então, estou informando que a resposta vai vir em formato de JSON, justamente para o cliente saber o que vai vir de lá. Certo? Então, eu vou e printo essa resposta. O que é a resposta? JSON-array.toString. Tá? Esse código aqui poderia ter ficado bem menor com essa biblioteca. Né? Poderia ter ficado só com algumas linhas. Beleza? Mas os dois jeitos estão certos, não tem jeito errado. Tem jeitos diferentes de fazer. Pronto, aqui é um get all. Ficou alguma dúvida no get all? Basicamente, pega a lista, percorre ela, cria
um JSON Array com JSON Objects dentro. Ficou alguma dúvida? Certo, então vamos testar, né? Então, para a gente testar, é basicamente a gente mandar rodar. Então, vamos mandar rodar run as run server. Então, ó, localhost 8080 barra projeto, né? O projeto é o Hello World. Se eu botar API barra users, o que eu tenho aqui? Quem é que lembra desses carinhas aqui? Ó, é um array com elementos dentro. Passou hoje 1, 2, 3, ID 1, login Amado. Passou de 4, 5, 6, ID 2, login Anderson. E assim, etc. Então, o que eu fiz? Eu consegui recuperar, né, todos os elementos que estão lá no meu banco, né? Em memória, claro. Beleza? Show? Pronto. Então, aqui é a cara do Postman, né? Dá um Postman aqui, da requisição ele vai recuperar. Ou, se eu for lá no meu Axios, né? Agora vamos aqui para o Axios. Então, ó, na porta 2000, né? Que eu estou rodando. Eu criei, pessoal. Eu já estava com essa carinha aqui, acho que eu fiz umas adaptações para o nosso contexto, certo? Então, basicamente eu fiz a alteração naquele users. Tá login, passo hoje, um ID. Aqui tá os botões normais, nada novo. O que eu vou fazer aqui? Vou alterar o base URI, né? Percebe que tá 8080. Aqui o web service, não é web service mais, que é projeto. API users. Então aqui tá o endpoint que a gente vai apontar, a nossa API. Perceba que eu não mudei nada do código passado até que eu passei para vocês. Via aula, né? Certo. Aqui eu botei só os parâmetros que eu estou passando. Então não tem nada novo. Basicamente eu só fiz trocar o que aqui? Nossa API. Então vamos rodar. Então, fetch users. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Consequentemente, a gente já consegue o quê? Fazer nosso get lá no nosso sistema. Já consegue fazer nosso web servicezinho, nosso back-end do nosso projeto. Beleza? Então assim eu consigo o quê? Guardar as informações, talvez da maneira mais bruta, para depois recuperar. Então já está todo resolvido a parte do get. Certo? Alguma dúvida? Não. Agora eu vou mostrar para vocês o get baseado no ID, né?
Como eu falei, você não consegue separar um método do outro, então tem que fazer tudo aqui dentro. Então, no get by ID, como é que ele funciona? Eu preciso recuperar o caminho que eu passo na requisição, tá? Tá aqui ele. E eu faço aqui algumas operações lógicas para que a partir do caminho eu consiga recuperar os parâmetros, certo? Então o que eu fiz? Esse pet info, né? Ele é o caminho completo, certo? De informações. O que eu fiz? A partir do bar, né? Então o que eu fiz? Eu separei, né? Então deu um split, então ele vai formar um array aqui para mim, separado pela barra. Então eu verifico se tem parâmetros. Se tiver, né? Eu vou e pego o segundo parâmetro. O segundo parâmetro aqui, pessoal, ele é o que vinha aqui depois do barra. Então, esse carinha seria o meu segundo parâmetro, tá? Aqui para ele. Beleza? Então, nosso segundo parâmetro aqui, o que ele é? É o número que vai vir acompanhado da minha URL. Então, cai na ideia lá do REST, né? Então, API uses barra 2. Então, 2 seria o meu parâmetro aqui, que é o parâmetro 1. Tá? Então, assim eu pego o meu pela URL. Né? Então, verifico. Certo? E antes disso, ó, perceba que aqui é tudo string, né? Até porque eu estou numa rede de strings. O que eu faço? Eu pego o meu método que está lá no DAO, que é o getUser dele. Se vocês lembrarem dele, ele pega baseado o quê? No inteiro. Então, eu converto, né, minha string em um inteiro, e esse inteiro eu passo para o meu getUser, e esse getUser vai e procura se existe algum usuário que tenha a identificação que eu estou passando. Então, eu retorno aqui para essa variável e verifico. É diferente de nulo? Se for, né, eu vou e faço o quê? Faço um objeto dela, do mesmo jeito lá que eu fiz no getAll, só que eu faço só de um único usuário, e faço a mesma ideia. Então, crio o objeto, JSON e retorno aqui no meio na minha resposta. Então, basicamente, essa é a ideia. Alguma dúvida? Dúvidas? Não. Então, vamos testar. Então, se eu der aqui um user, né? Barra 2, ele me traz só o usuário 2. Se eu der o user barra 3, ele traz só o usuário barra 3. Então, agora vamos para o view, né? Perceba que eu não mudei nada aqui no view. É a mesma ideia. Então, vamos lá. Se for o ID 2, né? Eu dou um fetch user by ID e ele me retorna aqui o objeto. Então, pronto. Já dá para você fazer o get ID e o get all do seu sistema. Certo? Beleza. O outro get eu vou deixar para o final, até porque ele é baseado no name, certo? A gente vai agora para colocar informações. Vamos fazer aqui um post, certo?
Então, nosso post, pessoal, se você lembrar, né, você envia o quê? JSON para o servidor. Então, para manter o padrão, dá para fazer de vários jeitos diferentes, até se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Só que eu vou optar por esse jeito, justamente pelas limitações do PUT no servlet, que eu até já comentei com vocês. Então, como ele não funciona por padrão, algumas ações, inclusive depois eu vou comentar, que é baseado, por exemplo, na parte de fazer o upload de imagens, que inclusive muitos projetos vão ter, né? Então, eu vou optar por fazer dessa forma, até para manter o padrão do post e do push não ficar diferente, não gerar uma confusão na cabeça de vocês. Então, vou manter o padrão das ideias, eu vou manter da mesma forma que está aqui, tanto para o post como para o push. Só que você pode fazer de N jeitos diferentes. Certo? Então, vamos lá. Para fazer um post, o que eu faço? Tem esse método aqui, na verdade, esse bloco de códigos, né? Qual é a função dele? De, através da requisição, né? Ele tem aqui um leitor, e ele percorre esse leitor até o final, é que eu consiga construir uma string, né? Que ela contenha todo o JSON que vier do lado do cliente. Então, esse bloco aqui, no final, ele vai me retornar um string, que eu chamei aqui de JB. E essa string, o que eu vou fazer com ela? Eu vou convertê-la em um JSON Object. Então, uma string, converto num objeto. Então, aquela mesma ideia do parse, né? Tinha um JSON parse, pegava string e convertia no objeto. Aqui é a mesma ideia. Pega essa string, que vai vir do cliente, e converte em um JSON Object. Certo? Então, eu vou e pego o user, beleza? E vou dar um user.addUser. Se você lembrar, o que o addUser ele recebe? Ele recebe dois parâmetros. Exatamente o login e o password. Certo? Para eu colocar informações no meu JSON Object que eu fiz, eu coloquei aqui um PUT. Então assim eu estou construindo o meu JSON Object. Para recuperar, é o contrário. Então, get. Então eu dou um get na informação que eu quero recuperar. Então aqui ela tem vários tipos, né? Get string, get integer, get... Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Get integer, get booleano, get double, get N coisas. Então se eu dou um get string, eu já garanto que o que vier aqui, que eu esteja passando como chave, né? Ele vai me retornar como uma string. Do mesmo jeito aqui que eu passo hoje. Então, recupera as duas informações que eu acabei de ler, aqui, né, no meu JSON Object. Pega a string de cada uma, do que eu tiver passado como parâmetro, e cria o meu usuário. Uma vez que eu criar, jogo aqui no user. Certo? Para manter o padrão de resposta, né, eu vou criar um JSON Object com o usuário criado, retornado. E é ele quem vou mandar como resposta. Então aqui segue o padrão dos gets, né? O usuário que foi criado cria um JSON Object de retorno para o usuário. Então basicamente essa é a ideia. Leio JSON Object, leio o JSON que vai vir, ele vai vir como um string, até para poder transmitir. A partir dessa leitura, eu converto ele no objeto, faço um passe. Fiz o passe, crio o usuário. Criei o usuário, crio a resposta para o meu cliente. Então, essa é a ideia. Então, ó. Se você lembrar, o post do mesmo jeito, só que eu fiz um pouco diferente. Eu criei aqui um objeto, né, separado, um let.
exatamente com as informações que eu estava passando, e aqui eu vou passar como parâmetro, certo? Claramente você pode usar o Postman, né, também. Aqui eu vou usar o Axios. Ficou alguma dúvida nesse? Exatamente. É a maneira raiz, rapaz. Aqui não é a Nutella, não, as raízes. Mas claramente, pessoal, como até esse código está lá no slide, né? Então vai facilitar demais a vida de vocês. Quando vocês forem alterar, basta vocês alterarem bem aqui, só. Altera essa linha, né? Claramente esse que está de vocês, altera essa e a resposta. Então não é para vocês se complicarem, certo? Até por causa que já tem o código pronto, né? Se vocês forem fazer do zero, aí sim, ia ser dor de cabeça, né? Mas como já tem o código pré-feito, né? Então é para ser mais fácil, né? Então vamos testar. Então aqui vou chamar de Miguel. Passou de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um post. Então daqui o Miguel, o login, tá aqui o ID, tá aqui o password. Se for o Miguel 2, assim aqui, dá um post. Aí vai ID 5, password tal, Miguel 2. E assim sucessivamente. Se eu der um fetch users, tá aqui eles 5. Se eu quiser buscar pelo ID 5, aí já tá, né? Aí fica feio. ID 3. E aí você vai brincando com o seu sistema. Certo? Quer dizer que uma raiz amarga é. João. Vamos adoçar essa raiz aí. Beleza. E aí, pessoal? Não desistir não, rapaz. Tá ficando legal aí o projeto. Nossa, claramente eu sei que é bem mais complicado essa parte, né? Até porque quando começa a mexer com Java, eu sinto que vocês acabam penando um pouco mais. Só que, como eu falei, né? Esse código ele já está bem estruturado para vocês basicamente fazer as devidas alterações e conseguir construir de vocês, certo? Então, essa passagem passa um pouco mais menos árdua, né? Menos amarga, como diz o John. Exatamente, amigo. Então essa parte aqui todinha já é para estar no projeto no 2, né? Mas claramente lá não pedi todos os métodos, só pedi até aqui, ó. Só até o adicionar, né? Não pediu atualizar, não deletar. E ainda vai ter uma partezinha do banco de dados em si, né? Mas, por exemplo, toda a parte de get, de adicionar e recuperar, eu acredito que já deu para vocês fazerem no projeto de vocês. Tendo esse web service pronto, né? Até porque serão o pesado do banco de dados agora. São precisar só o quê? Só construir a estrutura. Então já vão construindo. Mas na próxima aula mesmo, né? A gente já mete o banco de dados. Então se quiserem aguardar, mas aconselho não aguardar, já fazer tudo bem modelado aqui, né? Bem desacoplado. Porque o que é que mudaria, né? Vamos supor que agora entrou o banco de dados. Mudaria só esse objeto aqui, né? No caso, o add user é para continuar. Então, eu criar só uma classe aqui que é um DAO no banco de dados.
Esse DAO aqui está todo em memória, né? Cria o DAO de banco de dados, só troca aqui é para funcionar. Não é para vocês estarem refazendo o código, até porque está tudo desacoplado, né? É para isso que a gente usa o MVC, é para isso que a gente usa o DAO, para promover esse desacoplamento. Certo? Não sei se ficou claro essa ideia aqui. Entrou no banco de dados, só troca essa linha. Não troca mais nada, não. Certo? Agora a gente vai para o PUT, né? Então você vai criar agora o método PUT aqui, né? Ele não traz por padrão. Então, do PUT. Você dá um Ctrl espaço, ele já aparece, né? Então, como é que ele vai funcionar? Pessoal, basicamente o punch é juntar o que eu fiz lá no get ID com o post. Não tem tanta dificuldade. Então, peguei o caminho, fiz a separação. Se tiver algum parâmetro, eu vou ler o JSON. A partir da leitura, crio o objeto e vou chamar o user DAO.updateUser. O que eu passo? Eu passo o parâmetro 1, do mesmo jeito que eu fiz lá no getID, e passo o que eu li do JSON. Então, login e password. Então, basicamente isso. Não tem tanto mistério assim, ele é bem simples. Entender o get, entender o post, o punch ele é uma coisa direta. Então, perceba até a mesma construção. Certo? Então, vamos testar aqui. Por exemplo, se eu quiser alterar o 3, né? O 3 a gente viu que é o Alex. Então, se eu fizer um punch, ele virou as informações que estavam lá no do Miguel. Tá? Então, é bem tranquilo. É basicamente o new get com um post. Certo? Chamando o método correto, né? Beleza? E para fazer o delete, mesma coisa. O legal disso aqui, pessoal, é a padronização. Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas quando vocês estiverem lendo os códigos, né? Na casa de vocês com mais calma, vocês vão ver que é basicamente a mesma, uma coisa cópia da outra. Então aqui o request, o response. Mesma coisa lá do ID, ó, do get by ID. E eu vou dar um userDAO.delete user, passando o parâmetro 1. Então que eu peguei lá do caminho, né? Então deletou, dou a resposta aqui sem usuário, né? Até porque ele vai ter que ser uma resposta vazia. Então, sem mistério. Então, se eu quiser deletar o 3, delete user by ID, vou dar um fetch, né, para confirmar. E o 3 ele não existe mais. Beleza? Se eu deletar o 1, é um fetch. Agora só tem um 2. E assim está criado o nosso Web Service REST. Fácil, easy, raiz amarga, raiz Nutella. Quero ouvir vocês agora. Abram aí os áudios, os microfones. Vamos lá, Miguel. Gabi, Lucas. Vamos lá.
Então, como deu para entender, tá todo mundo sabido aí, né? Então, eu coloquei também, pessoal, para claramente facilitar ainda mais, o. Deixa que ficou ruim. O cliente. Então, tem tanto o cliente quanto o servidor, né? O web service. Agora eu vou mostrar, acabei esquecendo, vocês também nem me lembraram, né? Aqui do get by name, né? Então, get by name, eu vou botar bem aqui. Ó, se vocês lembrarem, na aula de server, eu disse que você consegue recuperar o parâmetro usando o get parameters. Então, eu criei tipo uma rota, que é baseada no parâmetro. Então, se tiver o parâmetro login, eu vou e dou um userDAO, get user by login, passa esse parâmetro. Se ele achar, manda como resposta. Então, ele é tranquilo também. Então, para tu achar ele, né? Pra que é isso aí? É pra pegar só um? Por exemplo, Entendi, não. imagine que você estivesse fazendo um login no sistema. Então, você vai e manda só o quê? O login e as credenciais dele. Então, essa ideia aqui foi para simular isso. Para você pegar não pelo ID, Gabriel, mas sim pelo algum parâmetro que, por exemplo, aquele recurso tem. Então, eu quero recuperar eu quero recuperar se um determinado elemento ele possui essa característica. Então, por exemplo, imagine que eu estou trabalhando com carros, né? Me retorne todos os elementos que tiverem a marca Toyota, todos os elementos que tiverem a marca Volkswagen. Então, também tenho que criar rotas que me permitam eu fazer essa recuperação, entendeu? Aqui, no caso, eu criei uma rota Entendi. que ele vai recuperar pelo login. Então, ele não vai recuperar pelo ID, não é pelo inteiro, mas sim por uma palavra que tenha, né, na estrutura do modelo, né? Então, como é que eu criei essa rota? Ó? Ela tá bem aqui. Get use by login. O que que ela faz, né? Ela é um get da rota API. Como é parâmetro, então tem que passar com interrogação. Então, interrogação, login, igual ao que eu venho receber pelo teclado. E vou e passo. Então, aqui, como é que ele fica, né? Teria que ser algo desse estilo aqui. Localhost 8080, projeto, API, users, aí interrogação, login, aí Almada, por exemplo. Então, ele vai e achou o login que tivesse o Almada. Se o login fosse Anderson, Anderson, se o login fosse Alex, Alex. Então, eu consigo pegar um usuário baseado no login. Né? Então, essa parte que eu mostrei agora foi para isso aí. Então, se eu testar aqui, né? Baseado no Miguel. O Miguel não tem mais, né? Tá porque ele tá em memória, né? Um detalhe, né? Sempre quando você atualiza o código, ele restarta e apaga tudo, né? Como ele está em memória, ele apaga tudo e aí você começa do zero. Enquanto você não restartar, aí ele fica com os dados passados. Então, por exemplo, vou adicionar aqui o Miguel. Pronto, tá aqui ele. E vou procurar por Almada. Então, fetch use by login. Aí o Almada. Se eu botar Miguel 2,
que é o do Miguel, certo? Beleza? Ou tipo, não. No caso aqui, John, tu tem que fazer a lógica para funcionar assim, né? Então você o que você precisaria fazer, né? Criar alguma lógica aqui que baseado nos dois primeiros caracteres ou no caractere inicial, ele consiga retornar alguma coisa para ti. É aí onde entra o raciocínio de vocês para criarem os filtros, né? Ah, como é que vai ser esse filtro? Ah, baseado no que eu for digitando, toda vez que eu digitar, ele já busca. Ou então, é baseado nos dois primeiros parâmetros. Ou é baseado no login e na senha. É baseado na marca e na quantidade de portas que esse carro tem. E assim sucessivamente. Agora é onde vai entrar a cabeça de vocês, né, o raciocínio de vocês, para criar as rotas, né? E a parte matemática, a parte lógica do código no Java. Então, é criar agora no Java como é que faz essas buscas, né, essas filtragens. Por exemplo, aqui, né? Se eu quisesse passar dois parâmetros, imagina que eu quero fazer baseado no login e na senha, por exemplo, né? Se você lembrar, para passar dois parâmetros, tem que passar com o i comercial. Então, aqui é i comercial, password, baseado no password. Eu estou passando dois parâmetros, certo? Então aqui eu teria que pegar também esse carinha. Vou só fazer aqui um teste, né? Que é o password. Então agora, né? Eu tenho que passar os dois, né? Então, é o Almada e comercial, password, 123, certo? Eu só venho aqui no sysout, tá aqui os dois, né? Almada e 123. Agora imagine que eu estou fazendo um login no sistema, né? Recebi o login, password, passo as credenciais aqui para o método qualquer, verificar, tem esse usuário com essa senha, esse password, passa alguma coisa. Aí agora onde vai entrar o raciocínio de você, né? De como criar as coisas. Agora o céu é o limite, né? Você sabe mandar informação, sabe receber informação, sabe fazer uma chamada HTTP, sabe como consumir essa chamada HTTP, sabe como fazer um GET, sabe como fazer um POST, sabe como fazer um PUT. Agora morreu. Então dá para vocês criar o projeto todo de vocês. Agora já. Claramente está persistindo em memória, só que na próxima aula já persistindo no próprio banco, né? Ficou claro, pessoal? Fazer as filtragens. Dá para vocês fazerem tudo agora. Certo, então só para adiantar a próxima aula, mostrar aqui só uma parte que vocês podem também ir adiantando, né? Que vai ser o do banco de dados. Ó, então essa aula de persistência em português. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um CRUD, né? Create, read, update, delete, as operações básicas. Só recapitulando, né? Não sei quem foi o professor de vocês, de banco de dados, mas deve ter falado das instruções SQL. Então, por exemplo, se eu quero ler informação, né? Faço um select. Então, select, from, na tabela,
que eu estou querendo consumir. Se eu fizer isso, eu vou receber o quê? Todos os usuários. Então, se eu não passar um query para ele, né, eu recebo todos os usuários. Se eu quiser, por exemplo, receber só um usuário específico, ele ficar só aquele usuário que está no sistema, eu passo baseado na identificação dele. Então, eu faria um select, trace from, user, que é a tabela, where, onde, né, a identificação desse cara for 1. Então, assim, eu faço tanto um get all como um get by ID. Se eu quero, por exemplo, inserir um elemento, né, então estou fazendo create. Então, insert into na tabela, passando as colunas com os respectivos valores que vão estar nessa coluna. Então, por exemplo, se eu quero inserir um elemento na tabela users e eu estou recebendo esses parâmetros aqui, então insert into users, tabela. Aqui são os parâmetros, né, as colunas, ID, username e name. Valor 1, Chico, Francisco. Então, bem simples. Se eu quero fazer um update, né? Instrução update, nome da tabela, set. Que colunas eu quero estar alterando? E que condição eu vou fazer isso? Então, por exemplo, se eu quero atualizar o elemento da tabela users, onde a identificação dele é o 1 e o nome dele vai ser trocado para Antônio. Então, inicialmente, por exemplo, ele tinha nome Francisco. Aí ele vai ser alterado para Antônio. O delete from, nome da tabela e a condição que eu vou fazer isso. Então, essas são as operações básicas do banco de dados, né? SQL. Então, quando a gente está trabalhando com bancos SQL, né, a gente consegue estar fazendo as instruções para que ele faça alguma operação no meu banco de dados. Entenderam? Lembraram aí dos professores? Vocês falam isso? É JDBC, rapaz. Só coisa boa. Raiz amarga. Como diz o Jonathan. Então vamos lá. Para instalar o banco de dados, pessoal, eu coloquei o link. Se vocês lembrarem, não é o MySQL, né? Para usar aqui um banco robusto, né? Que inclusive é usado profissionalmente, que é o Postgres. Mas internamente ele não tem modificação nenhuma de como operar com ele, até porque ele é SQL. O que vai mudar? A parte infraestrutural, certo? Então aqui tem o Postgres. Se você usa o Windows ou o Linux, lá estão as instruções, certo? Agora vamos aqui para os meus alunos que optaram por usar o Mint, que eu fico bastante satisfeito. Mas o JDBC pode dar dor de cabeça demais. Hein? Você vai ver. Mas aí é dois buchos grandes, é o Servlet com o JDBC. Por isso que o negócio se treme todinho. Então vamos lá. Para quem está usando o Mint, ele está com um problema, né? Não sei o porquê. Essa versão 20 ela acusa esse problema de que tem uma instrução que ele serve para recuperar a versão, né, do seu sistema. E quando você está usando essa instrução no Mint 20, ele está recuperando a informação do próprio Mint, né? Então ele não está pegando da base dele, que é a base do Ubuntu, né? Ele é um Ubuntu Based. Então o que acontece? Quando você está instalando no Postgres, se você seguir o padrão aqui da instalação dele, até mostrar para vocês, Linux e Ubuntu, né? No caso não tem Mint. Aí aqui está a instalação. Só você seguir isso daqui que funciona. Mas isso não para o Mint 20. No Mint 20 você tem que alterar essa linha aqui, essa primeira linha. Por quê? Quando você roda esse comando, bem aqui,
Vou até mostrar para vocês. Ele entrega o Liana, que é o Mint 20. Só que não tem nenhuma instalação do Mint 20. Mas como o Mint ele é baseado no Ubuntu, você tem que pegar a versão compatível com o Ubuntu que ele está baseado. Então, se você for buscar aqui, ó, nele, que é o repositório, né, que você está adicionando para poder fazer as instalações, as distribuições que tem lá, né, não tem o Liana, mas tem o que? O Focal. O Focal é o do Ubuntu 20, né? Então, você tem que baixar desse carinha aqui. Então, para você fazer isso, você vai colocar essa instrução do repositório, aqui está trocado para Focal, e não mais para essa instrução aqui. Aí você pode seguir o resto. Então, a primeira instrução você bota com essa, e as demais você pode seguir, que ele vai funcionar, certo? Você tem que instalar não o Liana, até porque não existe. Então, vai instalar Focal no seu sistema. Lembrando que aqui é para o Mint 20, por isso que eu botei opcional. Você vai estar usando o Ubuntu você segue o padrão aqui da instalação. Isso é o banco de dados, certo? Só que existe também um gerenciador visual para ele. Se você quiser usá-lo, não precisa, mas claramente fica mais fácil de operar com a tecnologia, que é o PGAdmin. Então ele também tem a instalação dele aqui. Do mesmo jeito do programa do Mint 20 para o Postgres, tem para o PGAdmin. Então essa seria a primeira instrução para adicionar no repositório. Certo? Então basicamente esses os detalhes. Para sua instalação, né? Em algum momento, né? Ele vai pedir, ou se ele não pedir, vai criar um usuário, né? Eu vou utilizá-lo, nos meus exemplos, esse usuário e esse password. Mas você pode usar o usuário que você quiser, certo? Na sua máquina. Para quem tiver dificuldade, né? Na criação, na troca de usuário, do nome, do password, etc., eu coloquei um link que vai ajudá-los. Certo? Se você não conseguir achar na internet, esse link ele vai ser bem útil. Né? É basicamente você criar um usuário. Deixa eu só ver se tem a criação também. Tem vários links de criação, certo? E create user Postgres Linux. Então, ó, toda a parte de criação, etc. Para criar um usuário, criar um database, por aí vai. E com esse padrão aqui, login, password, assim. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque é assim que eu vou fazer no exemplo do slide. E assim nas aulas de vídeo, né? Então, se você não seguir, pode ser que você se enganche em alguma coisa. Mas se você tiver já um usuário sem criado, não tem problema. Uma vez instalado o Postgres, né? Ele está na versão 4, que ele é um WinRAR, certo? Vou abrir para vocês verem. Ele vai pedir um password. Vou usar aqui o próprio Postgres. Vai ter aqui um dashboard. A cara dele é essa. Quando você instalá-lo, certo? O que você precisa fazer? Aqui eu já tenho um criado, só que eu vou criar um novo para vocês verem. Então, add new server. Você dá o nome que você quiser para ele. Por exemplo, aqui, projeto. Certo? Dá o nome que você quiser, aqui é indiferente. Por exemplo, Miguel. Aí você vai vir connection. E aqui é o que interessa. O host, pessoal, é para onde vocês vão apontar onde é que está instalado o Postgres de vocês. Claramente, como eu estou na minha máquina, né? O host vai ser o quê? Localhost. Vou só aumentar aqui, que eu acho que vai ficar pequeno. Então, localhost.
certo? Mas se você tiver um domínio público, né, remoto, você colocaria aqui. Arquivo de desenvolvimento, localhost. A porta padrão do localhost é 5432, você não precisa mexer. Se você só instalou, ele está nessa porta aqui. Aqui está o username e o password que você vai utilizar para conectar. Você tem que ter o usuário criado, certo? É por isso que só pode vir para cá depois que o usuário estiver criado. Então é Postgres, né? Postgres. Salvar e vou dar um save. Então se eu vim aqui, ó, eu vou aqui para o servidor do Miguel e ele tem já uns databases. Tem dois databases, ó, que aqui já está no meu próprio sistema, né? Armazenado. Tem as tabelas, etc. Table Space, na verdade. Então, para os databases, você tem que criar um database para o seu projeto. Então, você vai vir aqui dar um botão direito, Create Database. No database, você define um nome para ele. Então, por exemplo, é o projeto, um database de web. Ó, save. Pronto, criei meu database, está aqui ele. Certo? Aí você vai vir agora em esquemas, public. Aí bem aqui embaixo estão as tabelas. Certo? Claramente, como você criou agora o banco, né? Não tem tabela dentro dela. Então, você botão direito, create, aí table. Aí você vai dar um para ela. Como a gente está trabalhando com usuários, né? Nossa tabela aqui vai ser a de users. Aí você vem aqui para as colunas. E aqui estão as colunas que você vai usar no seu banco de dados. Então, eu vou aqui criar uma. A primeira vai ser o ID, né? E tipo dela. Aqui não tem o lance só do inteiro. Aqui tem o lance do serial. O serial no Postgres ele funciona como sendo inteiro e auto-incremente. Então você vai botar tipo serial, não nulo, né? E a primeira key. Então você marca os dois. Só tem outros campos. No caso eu tenho, né? Login, tipo texto. Se tiver um outro campo, password, tipo texto. Aí pode alterar aqui também para ficar não nulo. Aí você brinca do jeito que você quiser. Até porque aqui é a parte de banco de dados. Certo? Aqui é você lembrar de todas as ações que você fez lá na cadeira de banco de dados. Eu vou fazer da maneira mais simples possível. Então, save. Então, se você vir aqui em user, né, que é a tabela criada, você vai vir aqui em colunas. Então, exatamente as 3 colunas que eu criei, certo? Login e tal. User. Beleza? Então, agora só para ilustrar a inserção, né, para vocês. Então, imagine que eu quero inserir um usuário aqui. Posso vir aqui em script, insert in script. Se você for ver, ele já dá o comando do SQL, né? No caso, o ID eu não preciso porque ele vai ser autogerado. Então, eu passo só 2 valores. Então, vai ser Almada. Senha 1, 2, 3. Se eu rodar, ó, com sucesso. Se eu mandar, por exemplo, dar um select, né? Ou aqui, all hosts, ele me mostra todos os usuários inseridos. E assim sucessivamente. Mas na próxima aula a gente volta com mais calma, né, para vocês. Mas a ideia é essa, tá?
Beleza, pessoal? Beleza, abraço, boa tarde, né? Depois eu subo essa aula.